começando mais um podcast Neuropsicologia na Prática, com Pedro Donizete. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com a doutora Ana Carolina, já vou te apresentar, tá? Mas antes disso, lembrando que o nosso programa Neuropsicologia na Prática, ele vai sempre ao ar, todas as quartas-feiras às 20 horas. Você que é profissional da saúde, convide seu amigo, sua amiga, convide todos para que possam lá participar do nosso programa Neuropsicologia na Prática do Idoso, tá? Hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial, muito querida, a doutora Ana Carolina. Ela vai falar um pouquinho para nós hoje sobre a psicoterapia no envelhecimento. Você sabe, né? O idoso, né? Ele não tem muita familiaridade com a psicologia. Eles falam assim, o que eu mais ouço, né, na nossa clínica, é assim: eu não estou ficando louco, eu não preciso de tratamento. Para que psicólogo? Psicólogo é para doido, né? Mas na realidade não é, né? Então hoje nós temos aqui a doutora Ana Carolina, ela é formada pela Universidade 9 de Julho, ela é psicóloga de formação e também tem pós-graduação em psicanálise do idoso. Olha que legal, um assunto muito jóia, acolhimento, né? Aquela questão mais intrínseca, aquela questão mais dos traumas da infância, mais dificuldade. Doutora Carolina, muito bem-vinda. Obrigada, doutor. Um prazer estar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da experiência de como é trabalhar com os idosos, o desenvolvimento deles, não só quando chegam, né, para mim na clínica, mas depois também, porque tem todo um processo, tem todo um trabalho, então vai ser muito bom trazer esse conhecimento para vocês. Que bom! Eu fiquei sabendo, né, o pessoal fala muito, né, que o idoso não gosta muito de terapia. É verdade isso, doutora? É verdade. Por quê, doutor Pedro? Vou explicar para você. A grande maioria deles chegam na clínica com um bloqueio muito grande de ter que enfrentar o que está passando. Muitas vezes não reconhecem o que estão passando, ou então tem um familiar que aponta o que está passando, então eles precisam sair um pouco da resistência. Então eles começam muito assim, como é que eu posso te dizer, inibidos, muito guardados, e aí vão de pouquinhos entendendo que não precisa ser assim. Que legal. Gente, também uma coisa muito importante, a doutora Carolina, né? Ana Carolina, né? Isso. Ana Carolina. A doutora Carol, ela trabalha conosco lá na Clínica Neuroavaliação e também nós fazemos um trabalho de reabilitação cognitiva usando aí os modelos da psicanálise. Nossa, muito legal. Fique aí até o final que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho também sobre a reabilitação cognitiva no idoso com a doutora Ana Carolina. Mas voltando ao assunto, né, da psicoterapia, eu trabalho há muitos anos, né? Muitos anos, não vou falar não, porque eu nem lembro mais a idade, mas na realidade, assim, todas as vezes que eu comecei, quando eu iniciei o meu trabalho com idoso, uma das maiores dificuldades é que o médico coloca lá: o senhor precisa fazer terapia. Então vem um pedido médico para que esse idoso faça aí as suas sessões de terapia. Perfeito. Primeira coisa que a gente observa é a resistência. Né? Então, assim, ele tem lá uma crença de que o psicólogo é para louco, né? E hoje a gente sabe que na realidade a psicologia, ela é uma menina, né? Ela é de 1972, né? E a psicologia, por ser menina, muitos idosos aí com seus 80, 75 anos têm muita dificuldade para lidar com a psicoterapia, falar de coisas dele, e aí ele fica muito resistente. Doutora Ana Carolina, como é que é isso na prática? Você que trabalha aí com vários idosos, já tem muita experiência, como é que é quando ele chega a primeira vez diante de você, com aquele pedido médico, aquela carinha lá de quem não está muito afim? Como é que é isso? É assim, doutor, primeiramente quando eu acolho eles a primeira vez, é sempre para explicar um pouquinho como funciona, para perguntar se em algum momento da vida eles tiveram acesso. A maioria fala que sim, a outra fala que não. Então eu sempre tento ter uma conversa um pouco descontraída para não assustar, né? Certo. Porque eles já vêm muito assustados para a primeira sessão. Então eu sempre procuro perguntar se foi uma queixa que eles sentiram ou se foi algo que foi apontado. A grande maioria fala: não tenho nada, eu tô aqui porque alguém da minha família pediu. E aí que eu começo a analisar e pensar:
tem alguma coisa aí. Que legal. E aí, o que acontece? Com a psicanálise, que é aquela questão de você voltar um pouquinho, é aquela cura da alma que a gente chama, certo. né? É aí que eu começo a criar um plano de tratamento para que possa alcançar isso. Olha, eu como você, ou você como eu, nós não temos tanta experiência com a psicanálise, embora eu sou psicólogo também de formação, já trabalhei com psicanálise, mas a minha abordagem é terapia cognitiva comportamental. Então a minha abordagem é diferente um pouquinho da abordagem da doutora Ana Carolina. Então, explica para nós o que a psicanálise traz para o idoso nesses dias atuais. Olha, nesses dias atuais, a psicanálise, ela traz não só um reconhecimento, porque muitas vezes a gente precisa fazer um trabalho que volta lá do subconsciente pro inconsciente, também tudo que eles trazem de demandas, assim, do dia a dia. Por exemplo, sofrimento, como, por exemplo, um exemplo que eu tive recentemente, na própria clínica, foi um caso que chegou para mim do paciente que precisava se ver, buscando entender por que lá atrás ele conseguia ser tão ativo e agora ele estava arranjando, ou tendo, né, problemas, ou até arranjando desculpas para não enfrentar o problema que tinha. Então, o que a gente faz? A gente conversa, busca entender lá de trás o que fez com que ele chegasse hoje e tivesse esse condicionamento todo. Nós chamamos isso na terapia cognitiva comportamental de crenças centrais, né? Na psicanálise, como é que chama isso? É inconsciente? É inconsciente. É inconsciente coletivo, é subconsciente, é o inconsciente mesmo, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem memórias recalcadas, memórias que guardamos ou que, por um acaso, não acessamos. Então, através da terapia, muitas vezes a gente está descontraindo e aí aqueles, claro, que não vêm para mim com algum diagnóstico já fechado, dá para ir trabalhando. Aqueles, por exemplo, doutor, que vem com uma demência muitas vezes diagnosticada, inicial, por exemplo, o que acontece? A demência, principalmente, traz muito sobre o passado. Certo. E é ali que muitas vezes a gente, né, mexe, que eu consigo mexer para entender alguma coisa, o porquê que você tá tão estressado, tão revoltado com hoje. Que legal, né? Porque é verdade, né? Porque na demência inicial, pessoal, a gente sabe, é sabido que a memória recente é a mais prejudicada. A memória de longo prazo, ela tá preservada, né? Então, essa pessoa, ela lembra muito mais do passado do que do presente. E aí ele chega com muitas coisas do passado e você começa a entender essa questão e trazer mais confiança para ele. Como é que é isso? Ele muitas vezes traz um trauma que ele repete muito e que pode ser representado hoje por um medo. Então, assim, por mais que ele não consiga ter o foco, ter o cognitivo, muitas vezes no hoje, traz um trauma de alguma coisa que passou lá atrás e hoje traz em referência de medo de andar na rua, de medo de cometer algum erro, de cair. E é interessante porque uma das coisas que eu sempre prezo em considerar essas questões relacionadas ao idoso é equilíbrio e memória. O idoso cai. Quando ele cai, ele fica em depressão porque ele tem medo de sair de casa, porque ele tem medo de cair. E a família não entende. Então a família fala assim no final de semana, vamos almoçar no restaurante? Não, hoje eu não estou afim. Mas na realidade não é que ele não está afim, é que ele caiu e está com medo agora de sair e cair novamente. Como é que isso chega para você no dia a dia, na terapia? Por exemplo, pode chegar para mim um medo não só de cair, mas como também um medo de agir. Então, já chegou para mim casos de pacientes que caíram e que realmente hoje não só o medo de andar, mas o medo de fazer atividades em casa. E isso, o que eu tento ressignificar na vida deles? Que autoconfiança, que eles conseguem e que muitas vezes a gente precisa de uma avaliação para entender se aquela queda
não lesionou, não teve outras coisas. Mas Certo. assim, o importante, doutor, também é a gente focar no trabalho com o familiar, que também é muito importante. Isso que é legal. Porque o familiar, ele tem aquela dificuldade de entender por que o idoso na demência inicial está repetindo. Então ele não tem muita paciência, né? E como é que você faz isso na abordagem com, não somente da questão da repetição, mas esse idoso, ele chega geralmente com o familiar. Você chama o familiar para conversar, para entender como é que é a atividade de vida diária do idoso, como é que é isso? Isso. Quando eu vejo que o idoso não consegue me trazer muitas informações ou são histórias muito repetitivas, Certo. eu busco entrar em contato com o familiar para Boa. fazer uma segunda, terceira análise. Pode ser até uma entrevista com eles, né, para entender o que está acontecendo. E às vezes eu acabo me deparando com uma pressão. O que que acontece? Muitos chegam com uma depressão por conta de pressão que passa dentro de casa. E aí é que vem a questão de também descobrir lá atrás, onde está no próprio inconsciente, que guarda por um tempo o porquê dessa pressão. Então, assim, familiares que se veem, por exemplo, precisando parar a vida para cuidar daquele idoso. Então é pressão muito grande. Em cima do idoso, né? Então eles sentem essa pressão. Por exemplo, eu não dependia de ninguém, hoje eu dependo. Então isso é uma coisa que atualmente a gente precisa muito olhar. Porque o idoso, ele precisa de cuidado. Eles não podem ser tratados como criança. Mas a mente, ela regride como. Então, eles precisam ter esse apoio. Isso na demência inicial. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre aquele idoso que ele chega até você com uma crise de ansiedade. Esse daí ele não está demenciado. Não. Ele veio com uma questão mais relacionada a uma ansiedade generalizada, um TAG, né? E ele chega diante de você, mas na realidade, de novo, vem a resistência, porque ele não quer fazer terapia, mas o médico, né, fez com muito carinho lá um pedido médico de 20 sessões, né? Para ele poder fazer lá a terapia. Como é que você trabalha a questão da ansiedade dentro da psicanálise com o idoso? Tá, perfeito. Ó, a psicanálise, assim como o TCC, você pode desenvolver atividades que tenham a ver com coisas que acontecem com o idoso ou com a vida dele. Então, o que que eu fiz? Ao longo dos meus estudos, eu comecei a entender que eu poderia desenvolver um exercício, acredito que eu não sei se outras pessoas também fazem, mas é uma coisa que eu uso muito e quase não ouço falar, que é o exercício de questionamento, por exemplo. Questionamento? De se questionar, e isso dá um resultado muito importante na ansiedade. Então, assim, eles chegam com uma ansiedade por um motivo de ou eu não me sinto mais apto, ou eu realmente eu não estou conseguindo fazer alguma coisa, pela mobilidade mesmo deles. Então, primeiro na primeira sessão a gente busca acalmar e busca também eu busco ensinar eles a se questionar mais, quando eles não apresentam nenhuma patologia neurodegenerativa, para que eles se acalmem. Então, por exemplo, não só se conhecer também. Então, assim, vou te dar um exemplo. Por que que eu tô muito ansioso? De repente, tentar descobrir o porquê que aquilo tá acontecendo. Porque tá tendo gatilho, né? Isso, e focando muito no quê? Primeiro, temos que acalmar o emocional para depois o racional. Eu vou te contar uma história e eu acho que vai trazer à memória muitas questões relacionadas à questão da ansiedade. Uma certa vez, eu atendi uma paciente, eu trabalhava como psicólogo ainda, uns anos atrás, e essa paciente, ela veio com uma crise de ansiedade. Só que, o que acontecia? Ela estava, olha como é que ela chegou até mim, né? Ela estava no aniversário de casamento na Espanha, abrindo vinho, olha que interessante, para poder regozijar com seu esposo aniversário de casamento. Naquela hora, ela teve uma crise de ansiedade. Caramba. Ela teve um ataque de pânico, ela pensou que ia morrer. Levaram para o hospital, saíram correndo com ela para todo lado e fizeram todos os exames e nada tinha acontecido. E o médico, muito querido, me ligou e pediu para que eu atendesse ela na base da psicologia. Então, eu recebi aquela paciente depois de alguns dias e nós começamos a trabalhar, né, essa relação da ansiedade. Sabe o que nós descobrimos nas crenças centrais?
por que houve aquela amígdala, né, que a gente chama que é onde que é a capacidade lá da amígdala que mexe com a luta e fuga, né, no nosso dentro do cérebro, chamada uma coisa, não é amígdala aqui não, é a amígdala cerebral. Então a amígdala, ela está relacionada à luta e fuga. Então, ou você ataca ou você foge. Então, numa ansiedade, a amígdala fica disparada. Nessa relação com essa paciente, no decorrer das sessões, nós descobrimos que o que desenvolvia o ataque de pânico, menina, em 2008 para 2009, foi 2008 para 2009, essa paciente, ela teve um assalto, à mão armada, e ela ficou trancada. Por causa desse fato, o bandido deu um grito no ouvido dela. Eu vou te matar! Porque pediu para que ela jogasse o celular, né? O que houve com a relação dessa mulher? Essa mulher, por esse fato desse grito, quando acontecia qualquer gritos, ela acionava o gatilho. Acionava o gatilho da amígdala. Então, no momento que nós descobrimos, né, essa crença central foi distorcida da questão da minha abordagem, da minha não, né, da nossa abordagem, que é terapia comportamental cognitiva. A gente trouxe isso para o racional e ela começou a entender. Quando ela trouxe isso, a parte mais cognitiva, ela entendeu e nunca mais ela teve a crise. Você já pensou numa coisa dessa? Uma pessoa numa felicidade, né, tirando lá a questão do vinho com o esposo, aquela felicidade toda, e de repente ela teve um acionamento da crise de ansiedade, porque o gatilho foi gritos, né? Aquela felicidade que o pessoal começou a bater palma, e aquele grito emocionou essa questão dela relacionada a uma questão inconsciente, que agora chegamos na psicanálise, e ela desenvolveu essa crise de pânico. Como é que você vê essas relações, né, numa ansiedade com um paciente que chega, por exemplo, com uma crise de pânico? A gente avalia, assim como vocês fizeram nesse caso, de avaliar, então eu avalio. E na psicanálise, a gente mexe muito no subconsciente, que é aquelas memórias que ficam, muitas vezes, ou apagadas e vão acionar no gatilho, ou então, muitas vezes, ficam ali e só vão acionar, mesmo acordadas, acionam. Então, você me contando, eu já consegui chegar num consenso de que, assim que ouve as pessoas, até mesmo o barulho da rolha, é o barulho que uma arma pode fazer, então ela guardou isso. Guardou no inconsciente. Guardou. Entendi. Na verdade, ela consegue guardar lá atrás ainda. Porque o que acontece? Dependendo de quanto tempo isso aconteceu, isso já filtra lá para trás. Certo. Né? Então, o que acontece? Dentro da psicanálise, a gente lida também com 3 pontos principais, que é o id, o ego e o superego. Né? Opa, então, assim, id, ego, superego. Superego, Gente, eu aprendi isso na faculdade, mas vamos então, lá. assim, que é o princípio do prazer, o princípio da realidade e o que intermeia, que dá uma questão de trabalhar os 2 primeiros. Então, assim, não que nesse caso entraria, mas, por exemplo, ela estava lá numa questão de prazer, lá comemorando, de repente a realidade tomou conta, veio o gatilho, veio aquela memória que ela pode achar que apagou, então ela entrou em pânico, e é uma coisa que eles não conseguem controlar. E nesse caso, como é que é o tratamento relacionado com essa pessoa que chega com você, e aí você vai fazendo o quê? Você vai dessensibilizar, como é que é isso? Isso, eu vou pedir que ela me conte aquilo que ela lembra, durante as sessões. Então, supondo que a gente tenha ali um tempo estabilizado, eu vou aos poucos pedindo. Então, isso pode ter muitos choros, isso pode ter muita questão de eu não lembro. Eles usam muito isso. Então, eu vou fazendo também os questionamentos, eu vou questionando. Então, por exemplo, o que você acha que isso te remete? O barulho. Então, assim, porque o que acontece, doutor? Tem situações que eles lembram do acontecido e tem situações que eles não querem tocar ali. Isso, né? Tá recalcado mesmo. Exatamente, tá guardado, eles sabem, mas eles não querem. Então, o que a gente vai fazendo? Eu vou desconstruindo, assim, por exemplo, você tava lá com seu esposo, vou usar esse exemplo. Sim. E você tava lá com seu esposo, e aí, de repente, você
fechou o olho, o que que você acha que você lembra? E aos poucos, isso vai vindo à tona para que eles falem. Nos idosos, eu não sei se esse caso, essa Sim. pessoa era idosa ou Não, não, não era idosa. é um pouco mais difícil, porque Tá. assim, eu costumo dizer isso até para os familiares. Sim. É muito complicado você conseguir desconstruir aquilo que teve anos de convivência, aonde a gente traz até um pouco do TCC, que é o condicionamento. Então, eles são condicionados a uma coisa. Quando eles, independente de trauma ou não que eles tenham, eles condicionam a uma situação. Hoje, a gente não consegue mudar um idoso que tem ali seus 80, 85, até 70 mesmo, diante de uma situação. Então, digamos que, vou te dar um exemplo. Levei minha mãe, meu pai, enfim, para uma situação e ali ele passou mal, não sabia agir. Talvez aquilo ali represente alguma coisa que ele não sabe ou não quer mudar. E aí é onde começa toda uma desconstrução, como, por exemplo, tentar trazer um pouco da realidade da mudança do que o ambiente ele pode interferir no seu comportamento. Às vezes isso também é um pouquinho de TCC. Sim. Porque a psicanálise, ela também trabalha um pouco de comportamento, Sim. só que é uma coisa mais lá de trás. É uma coisa mais, assim, trabalhada. Sim. Não tanto na evidência, mas muitas vezes no que cerca aquela situação. É como assim... Você fala uma coisa, mas por trás existe uma outra realidade. Isso, exatamente. Não é só uma situação assim, foi isso e ponto. Foi isso, mas tem alguma coisa que levou a isso, e é isso que a psicanálise faz. Então, há uma desconstrução, só que por etapas. Não é só, por exemplo, o paciente, o idoso principalmente, chega e aí ele fala ali o que angustia, o que às vezes é uma questão, e às vezes ele tem medo. Por exemplo, eu tô com um caso recente, onde eu trabalho com uma idosa dentro da clínica, e aí ela tem um pouco ali, querendo ou não, de receio, de contar uma coisa para uma filha que tem a ver com uma outra coisa. Então, eles ficam preocupados de você contar para a filha. Não a gente contar, mas ela mesma chegar e falar, olha, eu não gosto disso. Eu não quero isso. O que não no idoso acaba sendo um pouco mais fácil, porque uma pessoa mais nova, se ela tiver que soltar, ela vai soltar, e eles têm medo. O que eu costumo desconstruir com eles em relação a isso? Que entra muito dentro do questionamento. Certo. Se questiona se você precisa. Porque poder, assim, querer, a gente quer tudo, né, doutora? Sim, a gente quer o mundo. Mas se questiona se você precisa guardar isso pra você. Na idade que você tem, você não precisa ofender ninguém, mas você não tá perdendo nada em falar, olha, eu não gosto desse copo aqui. Eles têm dificuldade de falar não, né? Tem, muita. O idoso, ele acaba aceitando muita coisa, acaba engolindo, né? Porque ele começa a ver a fragilidade, começa a observar que a família tá cuidando, e aí ele começa a ter aquela crise de medo de se abrir, de se colocar no lugar, né? Sabe uma coisa muito importante sobre isso? Não sobre o idoso, mas voltando àquele assunto da família, por exemplo. Muitos filhos que precisam cuidar dos seus pais, ou esposas, esposos, enfim, eu lido com isso diariamente, eles não sabem lidar não só com o fato da mudança, quando o idoso ele é diagnosticado com uma demência, um Alzheimer, por exemplo, mas com um envelhecimento saudável. Então, o que acontece? Por exemplo, o dizer não ou é muito difícil, ou é muito fácil. A briga é muito grande. O que acontece? O idoso que tem um envelhecimento inicial, por exemplo, ele começa a não ter mais a personalidade, ele se esquece, muitas vezes, para olhar ao redor da preocupação que ele dá para o outro. E os familiares, muitas vezes, se esquecem para cuidar desse idoso. Então, eu lido com muito essas duas questões, assim, no meu trabalho. Entendeu? Ao mesmo tempo que um não se esquece, o outro também se afasta. Seria mais ou menos isso. Isso aí, perfeito. E como é que é essa relação, por exemplo, que a gente vê muito isso, né, no consultório. O idoso precisa ir para terapia. Alguém precisa levar. Aí tem 4 filhos, nenhum quer levar. Aí o Uber leva. Como é que funciona isso na prática? Tem muita falta? O idoso chega cedo? Como é que é? Tem. Na verdade, a gente lida com 50-50. Vamos colocar assim, tá? 50 onde o filho leva, onde o esposo leva, acompanha, fica na salinha esperando. E 50 onde eles desmarcam porque falam, eu tenho medo de ir.
Medo de ir? Medo de ir. Não Nossa. medo de ir para a terapia, mas Sim. o medo do caminho da terapia. Que é o medo, entendi. voltando naquele assunto do medo de sair. Então, muitas vezes é nessa hora que eu mando uma mensagem, ou então eu peço para marcar com o filho, Sim. para buscar um melhor caminho e tentar explicar a importância Do filho. do filho levar, ou de ter esse compromisso. Uhum. Ele não precisa se esquecer, mas a gente precisa pensar que quanto mais há um equilíbrio, tanto que eu até costumo falar, olha, se você não faz, seria ótimo se você pudesse estar marcando para fazer, para entender que essa questão é muito importante para eles. Tem uma coisa, né, que é onde, assim, uma coisa que a gente ouviu desde pequeno, né, que minha mãe sempre falava, né, que diz que isso não sei se é uma verdade, eu sei é um mito, mas o pessoal sempre fala o seguinte, que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. Isso é verdade. É verdade Infelizmente mesmo? é verdade. Um passa pro outro, vai passando? Não, infelizmente é assim. Tem casos, assim, doutor, que os filhos se dividem e cuidam. E tem casos que o médico, por exemplo, o neuro ou o geriatra, chega e fala, olha, se você não ajudar a sua mãe, quem vai ficar mal é ela. E assim, pro filho, isso pode ser, para alguns são chocantes, falam, opa, peraí, preciso reformular. Para outros é a mesma coisa que nada. Não resolve nada. Não resolve nada. Que coisa, hein? Então, assim, eu trabalho não só com o idoso, mas também com parentes de ligação muito próxima. Sim. Então, são filhos, geralmente marido, mulher, enfim. Sim. Né, e é muito interessante, né, essa relação desse falta de empatia, de né? Tato, né? De tato com o idoso. Sim. A gente vê que quando fala-se em terapia ainda existe muito descrédito, né, com relação a esse tratamento. E não só o idoso que fala, não sou louco para passar no psicólogo, mas não é só essa resistência. Também tem a resistência da família, né? Para que minha mãe vai lá? Minha mãe não precisa, minha mãe já tá idosa, minha mãe sabe o que quer, meu pai sabe o que quer. Engraçado que, assim, a grande maioria que eu tenho atendido fala assim, minha filha mandou eu vir, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Isso se diz a paciente. Isso, a paciente. Aí eu falo, calma, vamos conversar, vamos entender. E aí, muitas vezes você olha uma anamnese feita por um outro colega, aí tá lá. Filha declara que a paciente tem uma perda de memória, reclama de algumas coisas. E aí, o que eu faço dentro até mesmo da psicanálise? É entender o lá atrás. Não precisa ser um lá atrás de infância, ou um lá atrás de longa data. Tempo. Mas assim, conversando, aí eles falam, eu tive que sair da minha casa para morar ali, porque lá na casa da minha filha eu me sinto melhor. Então, um trabalho muito legal com eles, dessa questão deles se questionarem e trazerem isso de volta para que a gente discuta junto e tudo mais, é entender até que ponto o outro não quer que eu faça e até que ponto eu não consigo fazer. E é interessante que você estava me comentando, estou lembrando de um fato aqui muito interessante, que o que acontece muito com o idoso, né, com relação à terapia, não só a questão do medo, das dificuldades de chegar até a terapia, mas uma coisa que me deixa muito preocupado até mesmo com relação aos familiares, é essa falta de empatia com o idoso para levar ele até a terapia. Sim. Né? Essa falta de não entender o quanto ele precisa de falar de uma determinada situação que aconteceu, como você disse, não longo prazo. Olha, eu não tenho isso como científico, que eu vou te falar agora, porque eu não tenho uma pesquisa, mas eu tenho vontade de pesquisar isso. Que sempre quando eu pego, né, o idoso com início de demência, você sempre vê e ouve as questões familiares de perdas. Perfeito. Morreu meu pai, morreu meu irmão, morreu minha irmã, perdi meu filho, e aí parece que o declínio é muito mais rápido. Como é que nós fazemos, né? E eu percebo também que quando começa a fazer a terapia, ele começa a melhorar essas relações, essas questões, e até a memória, não que não esteja degenerando, mas a memória dá uma melhorada mesmo, é incrível. Sabe por quê? Porque assim, muitos são acometidos pela depressão,
E a depressão leva a um princípio ali de uma demência. Sim, uma pseudodemência, né? Exatamente. E que quando vem para terapia, cura-se, não é cura-se não, mas na verdade trata a depressão, porque é uma doença, infelizmente, que não tem cura, ela tem um controle. Sim. Então, assim, dá um equilíbrio bastante nesse processo depressivo. E aí a gente vê que ansiedade e depressão mexem com a memória. Exatamente. Né? Você já pegou algum caso, né, que você teve esse case de sucesso aí de uma pessoa que estava com uma pseudodemência, que chegou lá com o início de Alzheimer, e aí no tratamento vai indo. Já inclusive, peguei. eu fiquei até sabendo, né? Tem uma pessoa que trabalha lá na clínica lá que fala muito bem de você, né? Ah, obrigada. E ela comentou comigo, falou assim, nossa, você precisa de ver, porque como ela atende, ela é da administração, ela falou assim, nossa, você precisa de ver, o paciente melhorou, passou com a doutora Carol lá uns tempos, olha, faz uns 3 meses, você precisa de ver outra pessoa, tá mais alegre. Como é que é isso? Conta pra nós. Já peguei, inclusive, de chegar e falar, olha, eu já fui no médico e ele falou que pode ser isso, não conseguiu diagnosticar, até porque demência é uma coisa que é muito complicado, porque não sai numa tomografia que você faça, você pode fazer uma ressonância, não sai, mas eu tô vivendo um luto que eu não consigo sair dele. Aí vem a depressão do luto. Quanto tempo tem que você perdeu? Vou dar um exemplo, né? Um ente querido. Ah, doutora, tem mais de 1 ano. Opa, peraí. Então é aí que a gente tem que mexer. E aí começa a se sabotar. Sim. Começa a se diminuir, começa a vir aquela questão da memória, porque a gente sabe que quanto menos você produz, mais atrofia. Sim. Quer ficar presa dentro de casa, não quer sair, não quer levantar, e eu falei, opa, é aí que a gente tem que mexer. E aí foi que eu expliquei, eu falei, olha, nem todo esquecimento tem a ver com a demência. Exatamente. Entendeu? Então, assim, muitas vezes você tá num processo de esquecimento porque você tá exausta, porque você tá numa questão de pensamentos. Eu costumo falar pra eles assim, você bota seus pensamentos no liquidificador e liga ele, embola tudo. E aí começa a vir o processo de não tô lembrando onde eu botei minha chave, aonde eu botei um documento. Para eles, qual é o grande medo, trazendo isso rapidamente? Sim. É acabar com uma demência, muitas vezes porque tem esquecimentos do dia a dia. Sim. Por exemplo, esquecimentos que a gente tem normais. Eu costumo falar, eu falo, olha, eu com a minha idade esqueço, então assim, tá tudo bem, certeza. Né? Se não foi um diagnóstico fechado, tá tudo certo. Sim. E é aí que entra a questão. Então a gente cuida da parte emocional, psíquica, vai lá atrás. Traz um pouco da realidade desse luto, porque infelizmente quando você não tem um encaminhamento, você não quer viver ele, explode depois de 1 ano. Sim. Né? Então a gente começa a trabalhar, eu e o paciente. Então tem sessões que ele vai chorar compulsiva, tem sessões que ele vai me trazer, e esse caso foi um caso desses. Então perdeu uma pessoa não muito recente. Sim. E trazia muitas culpas dessa perda. Então eu não fiz o que eu podia. Eu falava, calma lá, peraí, vamos pensar comigo. Não dá pra você julgar o seu eu hoje do seu eu ontem. Você tinha outra maturidade, você tinha outra cabeça. E aí a pessoa, nossa, é verdade, realmente. E aí essa pessoa foi evoluindo. E uma coisa que é muito interessante, que hoje tá mudando, né? Graças a Deus, os profissionais médicos, né, os profissionais colegas aí têm indicado bastante para psicólogo o idoso. Sim. Mas eu vou falar uma coisa para você, como é difícil essa relação do idoso, ele não é diagnosticado, por exemplo, uma demência ainda, mas está em fase de processo verificar se realmente é uma demência ou não, numa avaliação neuropsicológica que a gente faz, está em processo, mas o que mais me chama a atenção é a polifarmácia. Qualquer coisa, remédio nele, remédio nele. E aí como é que é essa questão, quando o idoso ele chega até você, faz um processo de terapia, e aí vai passando os meses, o remédio vai indo embora e vai parando com a medicação. Como é que é isso? Porque assim, tudo é remédio, né? Muitos chegam já assim, com um pergaminho de remédio, e eu falo, mas pra quê? Porque como eu te falei aqui no começo, eu muitas vezes gosto de questionar eles, não para eles ficarem nervosos, mas pra gente ter um bate-papo.
O meu jeito de trabalhar, doutor, é assim, é um jeito mais humano. Eu gosto de entender meus pacientes para eu poder saber até onde é o limite deles, né? Uhum. Então, essa questão do remédio, eles chegam com muitos remédios. Eu falo, mas para que serve? Ok. Então, vamos pensar uma coisa? Vamos tentar tratar isso falando? Se você me mostrar que você tá bem e com o tempo, né? Porque eu sempre deixo claro que a terapia, ela é um processo. Sim. Então, assim, se você ir me mostrando isso e você foi melhorando, vamos combinar que você vai voltar lá no seu médico e você vai ser verdadeiro com ele? Tá bom. Sem medo? Sem medo. E isso vai embora. E assim, não tem pressão nenhuma, isso vai embora. Isso. E aí chega um momento que eles falam, tirei o remédio. Olha que legal. E eu falo, viu? E agora a gente vai conseguir ficar. Eu tenho casos, assim, não só de idosos, por exemplo, mas só abrindo esse adendo, de pacientes que começaram a tomar uma sertralina, por exemplo, e aí eu falei, opa, vamos fazer o seguinte, vamos tentar, eu e você, criar ali uma terapia legal, dentro daquilo que já existe, da prática em si, pra gente ver como é que você vai fazer pra controlar esse tanto de informação e isso dentro de você. Ok, foi, passou ali um tempinho, foi desmamando, tirou. Impressionante, é um case de sucesso. Exatamente. Agora, mudando um pouco, né, da terapia para a parte cognitiva da reabilitação. Perfeito. Esse tempo agora nós vamos gastar um pouco mais nisso. Vamos falar o seguinte, como é que funciona, né? Hoje eu estive com você de manhã e você comentou comigo um caso bacana que você usou aí a parte da reabilitação psicanalítica, né, para poder utilizar no processo de reabilitação cognitiva. Perfeito. Então, como é que você faz isso na prática com o idoso para que ele possa usar aquele instrumento que a gente hoje tem, o NeuroApp, que a gente usa, que é uma ferramenta do neuropsicólogo, e esse idoso ele faz, né, diariamente lá dentro de casa, lá no próprio computador, atividades diárias, e uma vez por semana ele vai passar com você para fazer a reabilitação cognitiva, usando aí a metodologia prática da psicanálise. Olha, isso é um processo maravilhoso. Como é que funciona isso, que você teve esse paciente, que você viu um grande avanço dele? Como eu falei com você mais cedo, na verdade eu tenho ainda, eu cuido dessa paciente que chegou para mim com já um diagnóstico fechado de princípio de Alzheimer, que ela trouxe geneticamente, então a mãe teve, então ela começou a desenvolver, completamente depressiva por conta da família. Então, assim, meu esposo não aceita, meus filhos zombam, minha família. Então, assim, o que a gente começou a tratar? Primeiro, ela entender que não é culpa dela. Então, dentro da nossa abordagem ali, aquilo que eu te falei, é tratar a dor da pessoa. Sim. E quando ela começou a entender o processo, eu fui passando atividades de escrita, atividades de... Vamos guardar, vamos supor, eu vou anotar tudo aquilo que eu tenho segurança. Olha que legal. Aí ela pegou um caderno, ia anotando tudo aquilo que ela tinha em segurança. E eu só vou olhar quando eu me sentir muito insegura dentro de mim. Certo. Aí, beleza. Aí ela foi anotando. E aí, quando ela se sentia insegura, ela olhava aquela cola. Aí ela hoje tá muito mais segura. Que legal. Ela tá muito mais... vivendo. Uma coisa que eu fiz com ela também foi o seguinte, como é um princípio, não tem aquele declínio já do meio pro final, né? Então eu ia falando com ela, primeiro você tem que entender que a gente precisa mexer nessa parte da depressão, da sua ansiedade, senão você não vai sair disso. Então assim, não tem cura, mas a gente pode ter um equilíbrio. Sim. E aí foi que eu falei com ela, então você vai tentar espaçar o máximo que você pode das suas atividades. Então hoje você tem a terapia, hoje eu só vou fazer a terapia. Busca pensar e tentar lembrar o máximo do que a gente fez aqui hoje. Traz um caderno, anota os pontos importantes. Em casa, quero fazer uma receita, vai olhar lá no caderno, anota o passo a passo. E, principalmente, toda vez que alguém tentar te diminuir, ponha limite nisso. Não tenha medo de falar, não é assim que eu gosto de ser tratada. Sim, que legal. Então, doutora, ela teve um avanço muito grande, porque, assim, claro, um tratamento, mas o avanço que ela teve até então foi... Eu vou te dar um exemplo. Ela estava
Ela me contou que ela estava no mercado esses dias Uhum. e ela esqueceu onde acho que ela tinha colocado o cartão, uma coisa assim, e o marido brigou. E aí ela olhou Oxe. pra ele e falou assim, por exemplo, por que você tá brigando comigo? Olha aí. Perdão, foi o CPF, ela esqueceu do CPF dela de cabeça. Sim. E aí ela falou assim, por que você tá brigando comigo? Você também não esquece o CPF? Que legal. Aí ele disse que ele olhou assim pra ela, parou de gritar, ela, é só um cadastro, bota o seu. Puxa. E ela aprendeu isso na terapia. Tá vendo que legal? A se libertar. Que avanço, né? E aí ela entendeu que, peraí, deixa eu analisar o que é um esquecimento aqui que não é. Uhum. A primeira vez que ela teve comigo na clínica, ela tava tão apavorada que ela se perdeu. Ela olhou pra mim e falou, quem é você? Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu trouxe ela de novo, falei, calma, você tá na terapia, eu sou a doutora Ana que tá te assistindo. Ah, é verdade. Agora ela sabe o caminho de ir, sabe o caminho de voltar. Me conta basicamente tudo que ela fez, não detalhadamente no final de semana, Sim. e eu vejo que ela avançou muito. Uma certa vez, né, eu fiz 3 reavaliações de um paciente que estava com o princípio de Alzheimer. E era diagnosticado. E a esposa dele, muito querida, né, sempre acompanhando o esposo, sempre os dois eu via lá na clínica. E na medida que foi avançando o tratamento, eu encaminhei ele para fazer terapia. Ele começou a fazer terapia também. Ele, né? Ele começou a fazer terapia e começou a melhorar os aspectos cognitivos. Depois de 3 avaliações, nós ficamos com dúvida se ela estava com Alzheimer. O médico me ligou. Eu imagino. Falou, nós estamos com dúvida agora desandou tudo. Porque a mulher melhorou, né? Na realidade, ela estava muito ansiosa, né? Ela era nova. E, gente, é o seguinte, não é tudo Alzheimer. Nós temos vários tipos de demência. Nós temos demência por Alzheimer, nós temos demência vascular, nós temos demência frontotemporal, nós temos síndromes demenciais, nós temos vários tipos de demência que, como a pessoa não sabe, né, e às vezes também até o próprio colega médico, né, que não tem tanta experiência com o idoso, coloca lá Alzheimer e não é Alzheimer. Tem aquela pós-trauma, por exemplo, quando a pessoa passa por um choque muito forte, né, o idoso principalmente não sabe lidar com aquele choque. Esses dias eu tava lendo, né, enfim, uma notícia de uma perda que teve, e aí a idosa teve um choque pós-trauma depois de perder a sobrinha por conta do que mais está acontecendo hoje em dia, que é o feminicídio. Nossa. Então ela teve isso, você imagina, eu tava lendo isso, uma pessoa completamente ativa e aconteceu por causa disso. Certo. Vi uma reportagem que falou sobre isso. Você viu que perigo. Pode acontecer. Pode acontecer. E aí não aceita tratamento, porque já tá lutando com uma coisa que não consegue, já não recorda. Enfim. Sim, é muito interessante, né? Esse cuidado, né? Como você falou no início, esse cuidado no olhar no idoso. Sim. Atender, entender para atender. Exatamente. Né? Entender aonde ele está inserido, a família que ele está próxima, quem são essas pessoas que estão em volta, quais são os questionamentos familiares, como você disse, como é importante esse tratamento, né? Essa empatia, né? Essa terapia centrada também na pessoa, como o Roger falava, né? Porque é muito, muito mais que um tratamento. Porque o que a gente percebe? Ele é velho, esquece mesmo. Ele não tá, isso aí, tá com demência, isso aí já não dá mais certo, não. Por incrível que pareça, né? Pasme você, né? Os maiores resultados e os menores resultados não estão num consultório, estão na família. Dentro de casa. E como é que é isso para você, relacionado, como já falamos anteriormente, mas você teve alguma dificuldade com algum familiar, dele ser tão resistente, dele brigar com você alguma vez, ou discutir, ou querer entender melhor? Eu tive uma experiência quando eu estagiei numa casa de permanência de idosos. Como é que foi isso? Eu fiz um processo de 6 meses de estágio, onde ali você não trabalhava não só com a escuta, mas também com os familiares e atividades de reabilitação, né? Certo. Então, muito que a gente, às vezes, precisava conversar com um familiar que ia uma vez ou outra,
Eles falavam, eu deixei aqui mesmo porque eu não tenho paciência, eu deixei aqui mesmo porque eu venho quando há uma necessidade. Nossa. Então, não tinha muito o que se fazer, doutora. Então, assim, a gente tentava trazer e não tinha o que fazer. Então, o que acontecia? Semanalmente, elaborávamos atividades, foi até legal trazer isso, para que esse idoso pudesse não só se sentir acolhido, mas como uma pessoa normal. E ali, né, a maioria, quando a família coloca numa permanência, não é porque ele tá bem, é porque ele já tá apresentando alguma coisa que antes de uma investigação, o médico fala, é isso, a família não quer saber, bota lá, né? Então, assim, atualmente não, porque, querendo ou não, ainda bem, né, que bom, que eu tenho pegado pessoas muito flexíveis. Certo. Quando não, a própria paciente fala, olha, eu não vou mais porque minha filha não quer me levar e não tem o que a gente faça. Sim. Mas de cara a cara enfrentei nessa época. Então isso era meio que não tinha o que fazer. Tinha idosos, inclusive, nessa época, eu acho legal trazer, que eram super resistentes porque às vezes não queria. Eu tenho até um exemplo para te trazer, que é muito legal. Eu cuidei de uma idosa que ela gostava muito de pintar, então ela praticava muita apraxia, né? Pintava, e ela não gostava de contato nenhum. Um dia eu peguei e levei um livrinho, do mesmo livro que ela pintava, aqueles jardins encantados e tudo mais, sentei e comecei a pintar. Ela olhou o meu, olhou o dela, olhou. Que legal. Aí ela, você me dá essa caneta? Eu falei, se você me der essa aqui, eu dou. Ai, aí a que gente legal. trocou. Sim. E aí, quando eu vi que ela precisava tirar aquela barreira que a gente chama muito na psicanálise, que é a barreira protetora, de todos os traumas, de todas as dores, de ter sido colocada ali. Ela tinha uma memória boa. Isso que é ruim, E ela memória se escondia, boa nessa pessoa. E ela se escondia dentro do livro. Então, o que aconteceu ali? Ela tinha uma demência inicial, aonde ela tinha esquecimentos considerados normais, e a família já deixou porque, não, né, não lembro como que faz, eu vou deixar aqui. E aí ela se escondeu dentro do livro para poder usar aquilo como uma válvula de escape. Sim. Então, quando ela começou a ver que eu tava ali, né, que eu era legal, que eu era bacana, um dia eu levei uma folha para ver se ela cedia, pontilhada, e falei com ela, o meu é igual ao seu, você me ajuda a descobrir esse desenho aqui? E aí ela, mas não é igual ao meu. Eu falei, mas me ajuda, por favor, tal. Trouxe aqui umas canetinhas novas, ela fez. E depois ela começou a conversar comigo. Nossa, aquela que era resistente à conversa, não queria saber de ninguém. Então, assim, o que acontece com o idoso? O que eu vim percebendo ao longo desse tempo trabalhando com eles? Eles vão brigar, eles vão ser resistentes, eles vão querer sair da sala. E não dá pra gente prender. Então, assim, a gente busca, muitas vezes, acolher, escutar, e depois a gente vê a oportunidade de entrar e vamos trabalhar isso. Mas muitas vezes sem eles perceberem. Porque se eles percebem, doutor, tem fica uns difícil. Se eles percebem... Tem uns que não ficam. Nossa, interessante, né? Uma vez eu estava, como você falou a respeito da casa, né, do abrigo, eu acho assim, a coisa mais triste pro idoso é quando ele não está com demência. E ele precisa ficar ali. Ou ele tem uma questão mais de locomoção, ele está super bem da memória, e aí ele tem que ficar lá abrigado. Como é que é isso, você que trabalhou numa casa de idosos, de permanência? É assim, muitos, a família destinava pessoas como cuidadores para ficar com eles, então era aqueles que a família até iria buscar nos finais de semana. Certo. E a maioria que tinha esquecimento ficava sobre os cuidados dos profissionais. Certo. Então é aqueles que dão trabalho, então a família não tem tempo para cuidar. Sim. Como que funcionava? Os que estavam lá por conta de por exemplo, vou te dar um caso. Um senhor caiu, quebrou a bacia, a gente sabe que nessa idade é muito comum, né? Sim. Na verdade é muito comum isso acontecer. E ele ficou se recuperando, o que era 1 mês virou 2, o que era 2 virou 3, e ele ficou, enfim. Então, a depressão deles vem muito sobre isso. Verdade. Muitas vezes, a enganação. Ele se sente enganado, me deixaram aqui. Na verdade, eles são muito fáceis de acreditar.
tirando aqueles que são muito teimosos, mas a grande maioria é muito fácil. Então, assim, ó, eu vou te deixar aqui só pra você se recuperar. Sim. Daqui a pouco eu venho te buscar. Só que o tempo do idoso, ele é até bom a gente trazer esse assunto, Sim. porque o tempo do idoso às vezes é muito diferente do nosso. É interessante. Porque, assim, a partir dos 65 pra frente, eles se questionam muito se eles têm muito tempo. Então, uns não querem perder, e outros perdem, infelizmente, por conta de outras situações. Sim. Então, voltando para a questão da casa de idosos, o que a gente aprendeu muito, né? A trabalhar de uma forma que você ajude a um final de vida com mais qualidade. Puxa, que legal, hein? Né? E é isso que muitas famílias não entendem. Você não precisa ficar 24 horas ali, Verdade. até porque o de 24 horas não vai fazer com que ele melhore nem com que ele piore. Sim. Ou vai estabelecer, ou ele vai piorar sozinho. Sim, Mas o acolhimento faz com que você melhore a qualidade do fim de vida deles. É verdade. Então, assim, evita mentir, evita fazer com que eles acreditem naquilo que não existe. Tenta trazer o máximo de realidade possível, por mais que às vezes doa, a realidade não faz ter uma distemia, por exemplo, que é um transtorno depressivo de um tempo. Sim. E a gente sabe que na fase de idosos é muito mais fácil a depressão, né? Sim. É muito legal essa conversa nossa, muito interessante, muito edificante. Você que trabalha com idosos aí, essa questão relacionada à parte cognitiva de reabilitação, nós estamos fazendo, né? Nós fechamos aí com a doutora Carol, né? Você que tem interesse, né, em estar aí focado em poder ajudar o idoso com relação à parte de reabilitação cognitiva. Então nós temos instrumentos, nós temos a doutora para poder ajudar você semanalmente. Como é que é esse tratamento? O tratamento na realidade é assim, né? Ele funciona, uma atividade que a pessoa faz lá em casa, né? E uma vez por semana ele vai até você e aí você vai levantar todos as relações do que ele fez através daquele aplicativo que a gente tem. E a gente chama isso de neuroplasticidade. Na medida que vai avançando, porque existem gráficos, né? Claro. O cérebro ele vai se moldando através da sinapse. Sim, e a gente tem aquelas reabilitações que a gente chama muito positiva. Isso. Mas me conta, como é que é esse idoso quando ele chega para você, que ele fez os exercícios e de repente ele não está muito feliz porque ele errou muito, né? Ele está aprendendo ainda a lidar com o computador, sim, o filho não tem muita paciência, né? Mas aí ele faz em casa e ele se frustra um pouco. Como é que é esse acolhimento? Porque ele precisa fazer a reab, ele precisa fazer os exercícios, sim, em casa, através daquele instrumento, e também ele precisa se adequar, né, semanalmente na sua sessão. Como é que é isso? Bom, quando eles vêm com essa questão de não fiz direito, é muito acolhido sobre a questão de paciência, né? Assim, o acolhimento e de mostrar para eles que errar é humano. A gente tem que entender que muitos não têm um grau, assim, de muitas vezes de escolaridade, outros de tecnologia, né? Ou então, muitas vezes, de leitura, a vista não tá tão boa, porque sim, tem a questão da idade. Sim. Então, a gente vai repetindo, a gente vai tentando achar a fonte do acolhimento e também do tempo. Então, assim, por exemplo, passou o exercício. Ele tem um tempinho para fazer. Certo. Só que eu costumo acolher assim, cuidado para você não passar do seu limite. Sim. Todos nós temos um limite. Então você tá ali fazendo exercício. Viu que a sua cabeça não tá fixando mais? Pega depois. E o legal desse aplicativo, né, do NeuroApp, né, porque você mesmo coloca lá os exercícios, sim, e coloca o tempo. Isso. E coloca a facilidade, aí tá lá, isso, bem facinho, fácil, médio, isso, mais difícil, e na medida que ele vai fazendo, executando aquele trabalho, ele vai avançando, porque isso, ele não vai errar menos, porque a ideia realmente é ele estar semanalmente, dá para você olhar o que, sim, ele fez, sim, e falar, tem que dar uma adiantada aqui, ou ele tá muito fácil, vou ter que dar uma piorada, ou né? então não tá conseguindo, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Exatamente, entendeu? Exatamente. Que às vezes é uma dificuldade de foco. Não é só uma questão de memória, é uma questão de foco, porque infelizmente
a questão de um TDAH, por exemplo, não se diagnosticava isso no passado. Isso, às vezes tem muito idoso com TDAH. Tem. Ou então muitas vezes aquela questão da dificuldade de focar mesmo, Sim, sabe? sim. De muitos, né, doutor, eles trazem a questão da incompetência, Sim. de que eu não sirvo mais para isso. É verdade. Então, a atividade de você trabalhar essa questão cognitiva, de você fazer essa reabilitação, é muitas vezes também para ele ver o quanto ele consegue. E o interessante, gente, é o seguinte, as pessoas fazem confusão entre estimulação com reabilitação. Estimular é fácil. Jogar xadrez, jogar uma dama, fazer palavra cruzada, isso é estimular. Nós estamos estimulando o córtex. Reabilitação é um tratamento mais focado, aonde você vai produzir, dentro de uma avaliação que foi feita, a atenção, ela está um pouco baixa. Tá, mas qual tipo de atenção? A atenção alternada? A atenção dividida? A atenção concentrada? Não, ele foi mal em atenção dividida. Então vamos colocar exercício de atenção dividida. Por quê? Porque o córtex ele tem que se conversar, né? Os neurônios têm que se conversar. Dentro da fase que a gente chama de subcortical. Então essa parte que é legal na reabilitação, porque as pessoas muitas vezes falam assim, eu estou fazendo reabilitação, mas você está fazendo reabilitação ou você está fazendo estimulação? Estimulação você pode fazer em qualquer momento, e é bom, legal, mas reabilitação é um tratamento progressivo, focado e com resultados com métricas. Olha, você chegou aqui com a atenção dividida em 10, hoje, depois de 3 meses, nós estamos com ela em 35. E isso, gente, é muito legal, porque no dia a dia, as pessoas começam a observar. Nós pegamos um paciente esses dias atrás, foi um case study, fiquei tão feliz. Nós trabalhamos com pacotes, né? Pacotes de reabilitação de 6 meses. Então, o paciente passa comigo a primeira vez para ver se a gente faz pacote de 3, de 6 meses. Então, ele chegou lá, o paciente, nós fizemos um pacote de 3 meses e a família muito desacreditada. O ruim da reabilitação cognitiva é que as pessoas não conhecem e aí, por não conhecer, desacreditam. Elas julgam. Isso não vale. Sim. E aí a família resolveu acreditar. Menina, passou os 3 meses, com 2 meses e meio, a filha me ligou. Falou, doutor Pedro, o que aconteceu com meu pai? Ele tá lembrando mais. O médico disse que ele tá com Alzheimer. Eu falei, não sei se ele tá com Alzheimer, porque não foi eu que fiz a avaliação. Exatamente. Mas que ele tá lembrando mais, ele tá. A atenção dele estava 10, hoje tá com 30. Ela falou, nossa, manda um relatório. Eu mandei um relatório para ela. Mas eles ficaram tão felizes. E aí, assim, hoje ele já está com 9 meses com a gente, está fazendo ainda a reabilitação e cada vez melhorando. Mas é aquilo que eu falo, doutor. Muitas vezes, a gente não tem como acordar o que já dormiu. Mas a gente pode, muitas vezes, como é que eu posso te dizer? Estimular ou até mesmo criar essa reabilitação do que ainda existe. Porque na realidade é o seguinte, neurônio quando morre mesmo, a gente chama de gliose. É verdade. Mas existem alguns neurônios que nunca foram usados, estão de pijama, que a gente chama de espinhos dendríticos. Sim. E através da reabilitação, você vai estimular o corpo, você vai estimular, e aí aqueles neurônios eles começam a ter novas curvas, que a gente chama de axônio, vai esticando ali, vai opa, né? Então isso realmente hoje é científico. Todos os médicos que eu faço avaliação, eles ficam muito felizes com a programação da reabilitação nossa. E agora, você chegando aí no nosso grupo, vai ser muito bom, hein? Vai ser legal. Agora, experimentando aí a neuropsicanálise, né? Sim. Porque eu acho muito bacana, né? Esse cuidado, porque não é só estimular. Não é só fazer a reabilitação, mas é a acolhida, aquelas questões mais que nós acabamos de falar, mais intrínsecas, mais a questões relacionadas a traumas, a dificuldades, a medos. Nossa, vai ser muito bacana, gente, muito legal, né? Olha, o nosso papo tá muito bacana, nós temos alguns minutinhos ainda. Você tem algumas coisas relacionadas aí, por exemplo, mais uma prática que você teve na clínica, agora não com depressão. Né? Depressão idoso hoje é difícil mesmo, né? Eu costumo dizer depressão endógena e depressão exógena. Não sei como é que você vê isso na sua teoria da psicanálise. A depressão endógena é aquela que realmente está faltando serotonina. Ou seja,
neurotransmissor não está conversando, Sim. vai ter que tomar remédio. A exógena é aquela do ambiente, né? Que a pessoa está lá com uma série de coisas, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão endógena, por exemplo, que está com falta de serotonina, você pode falar assim, olha, é o seguinte, você está desempregado, arrumei emprego e te dei 100 mil reais na conta. Se ele tem isso, ele vai falar, não, para mim tanto faz. Exatamente. Mas o cara que está lá desempregado, que está num ambiente, mas a depressão dele é uma depressão mais na questão relacionada à externalidade, você fala, olha, é o seguinte, você tem 100 mil reais na conta e agora você é uma empresa, a depressão do cara sumiu na hora, né? Sim. Oh, fiquei bem, puxa, eu tô bem pra caramba. Como é que é essa relação para você, de você ter essas diferenças entre a polifarmácia, que nós falamos, e a depressão aí exógena, né? Que não sei como é que você fala na sua abordagem. O que a gente faz? A gente avalia essa questão de acordo com o que eles conseguem trazer. Então, quando eu vejo ou que eu analiso que, assim, a gente não consegue chegar num ponto X, assim, de primeira, mas a gente vai avaliando, né? E eu vejo que é uma coisa mais, assim, de pressão, de ficar em casa, ou de uma pressão de pensamentos. Então, eu sempre peço para ir num cardiologista e atividade física. Que legal. Então, assim, ó, procura uma atividade física que você gosta. Uma caminhada, uma hidro, ou então a própria academia. Sim. Então, quando o paciente volta para mim e me mostra que tudo melhorou, então é uma depressão da questão mais de ambiental mesmo. Mais relacionada à física. E agora, quando me traz uma situação de dor mesmo, que dá para analisar, então é aquela depressão por não conseguir lidar com aquele problema. Então infelizmente, quando eu vejo que é uma situação que só a terapia não vai dar, eu preciso encaminhar. Mas quando eu vejo que eu consigo ir trabalhando e a pessoa vai melhorando, então a gente vai lidando, tentando buscar lidar com a dor. Certo. Então é aquela questão, é a depressão de muitas vezes estar sozinho e de se sentir sozinho. E é muito legal a gente poder entender essa relação, né? A gente não pode questionar a medicação. A medicação ela é muito bem-vinda quando há necessidade mesmo, mas também a polifarmácia não é muito bem-vinda quando não é necessário tomar aquela medicação e por falta às vezes até de uma escuta, de uma empatia, de uma terapia, acaba aí caindo, né? Naquelas questões mais relacionadas aí a toma remédio aí que tá resolvido, vai lá, vai levando, né? Então isso é muito importante a gente falar. Eu abordo muito com eles o seguinte, que dentro desse questionamento é importante de você saber se você está sozinho ou se você se sente sozinho. Então, assim, eu me sinto sozinho. Muitas vezes é porque você se enclausura. Você tem medo das coisas, você não quer mais ver o mundo. Então, vamos começar a ir para o social. Vamos pensar. E muitas vezes o eu estou sozinho é porque não tem um contato, ou muitas vezes porque realmente perdeu aquela pessoa que mais gostava. Então, assim, eu estou sozinho, eu não tenho, mas estar sozinho é aquela coisa de você estar naquele ambiente e a sua cabeça está muitas vezes com aquela dor. Então, a gente consegue separar isso muito bem. Que legal, hein? Que legal. Doutora Ana Carolina ou Ana Caroline? Carolina. Ana Carolina, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Olha, foi muito bom o bate-papo, enriquecedor. Aprendi muito com você hoje. Estou muito feliz e acredito que você que nos assiste também deve ter gostado desse bate-papo. Então, lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. E esse programa é um oferecimento aí da Neuroeducação, tá? E a Neuropsicologia na Prática do Idoso. Fique com Deus e até logo. Obrigada, doutor. Até logo. Até logo. Esse foi mais um episódio do podcast Neuropsicologia na Prática. Um novo episódio todas as quartas. Inscreva-se em nosso canal e leve seu conhecimento ao próximo nível.